Olá! Criado em 2021, o Memorial Legislativo tem como objetivo resgatar e preservar a história da Câmara de Vereadores de Erechim e tornar acessível à população o legado de seus representantes. Para contar um pouco sobre a história da Casa do Povo, vamos conversar com os ex-presidentes. Hoje, o nosso entrevistado é o servidor público Mário Rogério Rossi, que esteve à frente da mesa diretora no ano de 2020. Mário, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho dos teus momentos nessa casa. A gente sabe que 2020 foi um ano bem enigmático, de certa forma, né? Então eu quero que tu compartilhe com a gente quais os momentos que te marcaram quando estiveste presidente da Câmara. Cris, minha querida, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, a gente deixar um pouco da história da gente para que as pessoas possam, no futuro, entender o que é um legislativo e o que é tu ser presidente de um legislativo, né? Resgatando um pouco qual é a função do presidente do legislativo. Ele é um dos três, né, comanda um dos três poderes da cidade de Erechim, né? O prefeito comanda o executivo, o presidente da Câmara comanda o poder legislativo e o juiz, presidente do fórum, comanda o judiciário. Então, na verdade, tu automaticamente passa a ser uma pessoa, né, com um comando dentro da cidade de Erechim. Quando assumimos a presidência no ano de 2020, um ano atípico, como tu disse, né? Foi um ano onde, no ano de 2009, surgiu a pandemia do Covid-19, e em 2020, no momento em que assumimos o Legislativo da cidade de Erechim, foi quando se acirrou, né, realmente a pandemia tomou conta da cidade também, e a gente estava passando por um período crítico, onde se fechava tudo e o município preocupado, as mortes aumentando cada vez mais, os hospitais lotados, né? E a gente, por entender que o poder executivo e o legislativo, os quais decidem, né, têm o poder de decisão para salvar a população, levar a população, ou para responder pela população de Erechim, pelos 105 mil habitantes que Erechim tinha na época. Então a gente acabou sentando com o prefeito da época para que a gente pudesse tomar as decisões, então, em conjunto, né, executivo e legislativo, para falarmos então a mesma linguagem, para tentarmos tomar as decisões juntos para que se entendesse primeiro a pandemia e depois de que forma nós poderíamos combater esta pandemia sem em nenhum momento prejudicar a cidade, prejudicar o comércio, fechar estritamente aquilo que se entendia necessário ou restringir o acesso para que não precisasse ser fechado. Então foram momentos críticos, momentos de decisões assim, ó, decisões que na verdade iam impactar, na verdade, a vida da população. Então, para nós foi uma experiência incrível, né? Uma experiência da qual nos fez crescer como pessoa, nos fez crescer como cidadão, nos trouxe experiência monstruosa como legislador e como comandante de uma casa que é a Câmara de Vereadores. Uma passagem que me marcou muito durante essa pandemia de 2020, Cris, foi o governo federal disponibilizou, na verdade, o auxílio emergencial, aquele do quais as pessoas de baixa renda teriam o direito. E aí batemos naquela de que quem não tinha como acessar esse auxílio emergencial, quem não entendia como funcionava as redes sociais para poder acessar esse benefício do qual o governo federal estava disponibilizando para a população, nós, como presidente, tomamos uma decisão da qual
houve divergência, né? Uma boa parte da imprensa nos criticou bastante, né? A gente acabou assumindo a responsabilidade e abrimos a Câmara de Vereadores para que as pessoas pudessem vir então se cadastrar, né? Ou encaminhar o cadastramento para poder receber esses R$600. Foram momentos decisivos onde as pessoas tinham medo, muito medo, mas quem realmente precisava ser ajudado, né? Quem realmente precisava e não tinha como acessar, tinha que ser auxiliado. E a gente, como presidente do Legislativo, tomamos uma decisão, né, da qual com certeza não agradou a maioria. Tinha muitos vereadores, inclusive dentro da casa, que divergiam da decisão do qual a gente estava tomando na época. Mas a gente, sabendo de onde a gente veio, Cris, eu nunca esqueci minhas raízes e eu sabia que as pessoas que mais precisam eram as que mais estavam sofrendo, eram as que mais iam sofrer, né, e que possivelmente seriam as mais atingidas pela pandemia, pela fragilidade, inclusive da vida social que levavam. Então nós assumimos essa responsabilidade, abrimos a Câmara de Vereadores. Fizemos na época, Cris, mais de 10 mil credenciamentos aqui dentro da Câmara de Vereadores. Não foram todos os gabinetes de todos os vereadores que assumiram, muitos não quiseram participar. A gente acabou botando o gabinete do vereador Mário Rossi, que eu era o presidente, mais 1 ou 2 vereadores se disponibilizou a emprestar assessor e alguns funcionários da casa, alguns estagiários que também, sem a gente forçar, se disponibilizar a fazer. Então esse foi um desafio muito grande, né? Foi um desafio tenso, né? Mas importante, que se tomou naquele momento em que a população mais precisava. Tínhamos ainda as nossas sessões que teríamos que decidir, né, se elas seriam presenciais ou seriam online. Também uma decisão de qual coube ao presidente do Legislativo, né, e precisávamos dar a resposta para a população, da qual nos dizia: bom, se eu tenho que ir trabalhar na minha empresa, por que vocês vão fazer online e não presencial? Então a gente restringiu o público, né, não deixamos, a partir de que realmente assumimos em 2020, a gente fechou as portas para a entrada de público dentro da Câmara de Vereadores durante a sessão, até para preservar alguns vereadores que já tinham mais de 60 anos e a lei dizia que eles tinham direito de se preservarem. Mas mantemos as sessões, todas elas presenciais, né, com restrição de público, mas a gente manteve. Então essa também foi uma decisão da qual houve bastante protesto dentro da Câmara, partindo dos vereadores, né, de alguns vereadores, mas mantemos todo o período pandêmico, né, do ano de 2020, nós mantemos a Câmara funcionando com as sessões presenciais, né, e sendo transmitida para a população via rede social. Então, esse momento, essa pandemia acabou fazendo com que a gestão da mesa diretora de 2020 fosse uma gestão de decisão, uma gestão de que tínhamos e necessitávamos tomar decisões das quais com certeza não agradaria todo mundo. Então, a grande maioria das coletivas de Executivo e Legislativo junto foram feitas aqui na Câmara de Vereadores, né, através das redes sociais da Câmara de Vereadores, TV Câmara, e a gente acabou usando esta estrutura para poder conversar com a população de forma imediata, né, inclusive fazendo enquete, fazendo entrevista, dando coletivas junto com o prefeito municipal na época, o Luiz Francisco Schmidt. Então foram decisões que na verdade com certeza nos fez crescer, nos fez ser um presidente do Legislativo diferenciado, né, pelas decisões que tomamos, pela firmeza que tivemos, né, no momento do qual precisávamos tomar e a gente não se furtou disso. Então acho que esse é um dos fatos dos que
deixou com que a minha gestão como presidente do Legislativo da cidade de Erechim ficasse uma gestão diferente, né? Hoje bem pouca gente lembra, né, desses momentos assim, de risco que se correu, né? Então eu era presidente do Legislativo, era vereador e fazia parte da comissão municipal do Covid. Então isso tudo acabou fazendo com que a gente, principalmente, crescesse como pessoa e como ser humano. Mário, tu falaste que o teu momento quanto presidente foi um momento de gestão. Uma pessoa pública, um líder público que está ocupando um espaço de uma considerável importância, ele precisa tomar decisões que nem sempre agradam todo mundo. Como tu mesmo disseste, eu desagradei muitas pessoas aqui, mas naquele momento era preciso agir daquela forma. Né? A gente não pode, porque as decisões, quando elas são tomadas, elas não agradam todo mundo. Isso na vida da gente é assim. Era um momento de muita incerteza. Chegaste a temer pela tua própria saúde, porque a gente sabe que tu participava efetivamente, era do comitê Covid, era o presidente, né? Tinha que tomar decisões, além de você, obviamente, tinha várias pessoas por trás que estavam junto e tomaram a frente, atuaram também. Um governante, assim, um líder, ele tem medo será que chegaste a pensar naquele momento, que era um momento de incerteza, será que eu tomei a decisão certa, fiz a coisa certa? Cris, eu acho que todas as decisões, eu tenho para comigo, assim, Cris, que todas as decisões que eu tomo, eu penso, tomo a decisão e depois eu sustento ela, de uma forma ou de outra eu sustento. Mas a gente temia, assim, Cris, era um momento do qual ninguém ainda tinha vivido uma pandemia da forma que estava se vivendo. Eram decisões de que se tomava as decisões baseada naquilo que a gente também entendia bem pouco, né? Era uma pandemia que nem mesmo os médicos sabiam de que forma tratar, de que forma ela agia, de que forma a população tinha que agir diante da pandemia. Aí tinha médicos que diziam que era uma gripe, tinha médico que dizia que a máscara ajudava, tinha médico que dizia que a máscara prejudicava. Então, com certeza, a decisão que a gente tomava nos deixava também vulnerável, né? Será que é a decisão certa? Será que é a decisão que tem que ser tomada? Por isso que a gente agia muito, e eu agi muito por mim, né? Até para que eu não precisasse responsabilizar mais gente pelas decisões que eu estava tomando. Então, eu sempre fui deixar mais responsabilidade para mim, e neste momento da pandemia, com certeza eu fiz isso. Digo, olha, eu vou decidir como presidente, a decisão é minha, então eu vou correr o risco. E é claro que a gente corria o risco da própria saúde. Eu tinha família, na época minha finada mãe ainda era viva, então era uma idosa e era eu que cuidava dela, né? Eu que cuidava da minha mãe. Então tudo isso nos dava um medo muito grande, assim, a preocupação era muito grande. É isso que tem que ser feito, tem que ser dessa forma, mas precisávamos naquele momento tomar decisões. Felizmente a gente conseguiu passar por essa pandemia, né? Infelizmente, assim, perdemos muitos amigos, né? Muitas famílias perderam um ente numa pandemia em que ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas, enfim, Cris, eu acho que a gente foi feliz nas decisões, né, que tomou. A gente passou uma pandemia da qual eu acho que ninguém mais quer que volte, eu pelo menos não quero, até pela forma de que ela agiu na vida das pessoas, e aquela pandemia lá de 2020 que se prosseguiu no ano de 2021, ela ainda deixou rastro na vida das pessoas. Tem pessoas ainda sofrendo em prol da pandemia que se passou. Mas, enfim, as decisões eram tomadas, a gente tinha com certeza dúvida nas decisões que tomava, porque não se sabia se era assim que tinha que ser ou não, mas que se precisava tomar decisão. Então, hoje eu vejo que a gente tomou as decisões acertadas, né? Ajudamos as pessoas das quais
realmente precisavam na época e precisavam de auxílio na época. Então, acredito ter tomado as decisões certas, junto inclusive com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, né, onde decidimos e conversávamos muito de que forma o poder legislativo e o executivo tomaria decisões em referência à pandemia do Covid-19. Mário, algum fato histórico, além, óbvio, da pandemia, que eu acho que é o mais... Alguma outra coisa que tu te recordas quanto presidente ou até mesmo quanto parlamentar? Cris, eu acho que tu comandar uma casa legislativa onde na época que eu estive presidente em 2020, o orçamento da Câmara de Vereadores era de 16 milhões. Então, tu fazer gestão de 16 milhões, isso significa tu fazer gestão de um orçamento de muitos municípios pequenos da região do Alto Uruguai. Então, isso é desafiador também, né? E aí tu precisa tomar decisões internas. Tipo assim, eu iniciei uma reforma que foi terminada no ano de 2021, nós iniciamos ela no ano de 2020. E isso é um desafio, né? Porque ela é uma casa legislativa, as pessoas têm a liberdade de vir a esta casa e tu precisa manter ela organizada, né? Que tem acesso, se iniciou a acessibilidade da Câmara de Vereador há bastante tempo atrás, mas nós tínhamos que dar continuidade às reformas e preservar a acessibilidade para que as pessoas possam, com deficiência, possam acessar a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a grande reforma que se iniciou em 2020 também foi uma decisão da qual a gente ficou, né? Muito do que você tem hoje aqui, se fez também em 2020 e a vereadora Ana de Oliveira, na presidência dela, deu sequência e é claro que com o know-how dela como, né, uma arquiteta formada, ela acabou aperfeiçoando muito mais daquilo que você fez. Então, mas são, Cris, decisões da qual cabe ao presidente tomar e que muitas vezes a gente tem que tomar. Uma coisa que na legislatura 2017-2020 se fez dentro do Legislativo era a Câmara de Vereadores adotar uma rua para melhoria. Então, foi adotado durante os 4 anos. Nós pegávamos uma rua e a Câmara destinava verba específica para reformar ou para melhorar ou asfaltar ou fazer alguma coisa em uma das vias da cidade de Erechim. Normalmente se escolhia as entradas das cidades que não tinham pavimentação. Então, isso também no ano de 2020 a gente tomou a decisão, né, e a gente manteve isso. Então, são decisões que se toma dentro do Legislativo que com certeza fica para a história. E isso aí, lá na frente, as pessoas vão poder ver e ver o que cada presidente fez e que as decisões que cada presidente tomou aqui dentro. Sempre impactam na vida de alguém. As decisões que se toma dentro do Legislativo, né, inclusive a votação de leis, né, dentro do plenário, as discussões, os debates, na verdade, eles sempre são para impactar a vida de alguém. Não se debate nada que não seja para melhorar a vida das pessoas. Então, todas as decisões dentro do Legislativo, elas são impactantes e vão impactar na vida de alguém. Mário, para a gente encerrar, como é que tu avalia efetivamente a questão do Memorial Legislativo? Esse projeto que iniciou-se em 2021, trabalho de um grupo de pessoas voluntárias, resolveram resgatar a história que agora está tendo uma continuidade e é inclusive uma lei. Cris, eu acho que tudo que se faz tem que ficar para que alguém possa ver o que foi feito, né? Eu sempre digo assim que eu admirava e eu tenho uma admiração muito grande pela vereadora Ana de Oliveira, que foi a presidente da qual impulsionou o Memorial Legislativo. Eu dizia sempre, a CIE tem um memorial da CIE que conta desde o primeiro presidente até o presidente atual. E tu pega todas as entidades, elas tinham os seus memoriais para mostrar e para contar a história da entidade, né? Eu citei, por exemplo, a CIE porque foi o último, inclusive fizeram um livro, né,
para que as pessoas tenham acesso à história da CIE, onde ela começou, onde ela se fortaleceu e aonde ela está hoje. Então, eu vejo que esse memorial legislativo vem para fortalecer a história, né, democrática e legislativa da cidade de Erechim. Então, eu acho importantíssimo isso. Com certeza, as pessoas no futuro vão poder acessar esse memorial para contarem daqui a pouco para os meus netos, meus bisnetos, né, e dizer, o teu avô, o teu bisavô esteve lá. Então, eu acho que povo sem história é povo sem futuro, Cris, então, né, e povo sem passado. Então, eu acho que isso vem para eternizar a Casa Legislativa e eternizar aqueles que realmente tiveram que tomar decisão nos momentos difíceis e nos momentos fáceis dentro do ano. Então, eu acho que esse memorial legislativo vem para consagrar um trabalho do qual 17 vereadores, na época 9, depois 21, depois 10, depois 17, mas o trabalho dos vereadores que já passaram por esse legislativo para ficar guardado e ficar na memória da cidade de Erechim. Valorizar quem realmente precisa ser valorizado. Mário, te agradeço pela disponibilidade. Mais uma vez, TV Câmara sempre à disposição e de portas abertas. Eu que agradeço a oportunidade e também, sempre que convidado, com certeza estarei aqui sentado, conversando contigo e com a população de Erechim. Muito bem. O programa Legado Parlamentar fica por aqui. Obrigada a todos pela companhia e siga com a gente pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais.